um navio intacto, um bote desaparecido e nenhuma pessoa a bordo. Nesse corte, veja as pistas e as teorias do caso Mary Celeste. No dia 5 de dezembro de 1872, a tripulação do navio britânico Dei Gratia estava chegando no Atlântico Sul, próximo do arquipélago dos Açores, quando eles avistaram um negócio estranho. Era outro navio, vagando meio sem rumo, ao sabor das ondas, né? Corre pra cá, corre pra lá. Alguém pegou uma luneta e viu que era o Mary Celeste. As tripulações dos dois navios tinham se encontrado antes no porto de Nova York. O Mary Celeste zarpou na frente. Era um navio mais rápido e já deveria ter chegado na Itália, no meio do Mediterrâneo. Não era pro Mary Celeste estar ali, milhares a milhares de quilômetros, fora da rota dele. O capitão do Dei Gratia alterou a própria rota para investigar. Eles chamaram, mas ninguém respondeu no Mary Celeste. Galera, nessa época ainda não existia rádio, né? O bagulho não tinha sido inventado. Então foi na base do grito mesmo, né? De sinalização com bandeirinha e tal. E os caras só receberam o silêncio de volta. Um grupo conseguiu embarcar no Mary Celeste e o que eles encontraram ali dentro era perturbador. Não tinha absolutamente um único ser vivo no navio inteiro. O Mary Celeste estava vazio de pessoas, mas a carga ainda estava lá. Mais de 1.700 barris de etanol. Os pertences de todos os marinheiros ainda estavam ali nos alojamentos, incluindo itens de valor. Ainda tinha suprimentos de água e comida para 6 meses dentro do navio. Tinha 1 metro de água nos compartimentos inferiores, mas nada que fosse um perigo para um navio daquele tamanho. Tinha uma bomba d'água desmontada, mas também tinha outra bomba que estava funcionando perfeitamente bem e poderia ter dado conta do recado, ok? Mas ok, onde estava a tripulação? O último registro no diário do capitão Benjamin Spooner Briggs era de 9 dias antes. As cartas náuticas e os mapas estavam espalhados na cabine de comando, mas não tinha sinal de luta em nenhum lugar do navio. O capitão Briggs estava no navio junto com a própria esposa e uma filha de 2 anos, mais outros 7 marinheiros. O único bote salva-vidas do navio também tinha desaparecido, ou seja, tudo levava a crer que a tripulação teria abandonado o navio por vontade própria. Só que não tinha motivo para isso, e nenhum deles jamais foi encontrado. Não levaram nenhum pertence, nenhum objeto de valor, nada, deixaram tudo de valor para trás. O caso era tão misterioso que chegaram a suspeitar da tripulação do Dei Gratia. O Mary Celeste estava em tão bom estado que parte da tripulação do Dei Gratia levou o Mary Celeste por mais de 1.600 quilômetros até o porto de Gibraltar. E existe uma lei internacional que dava ao Dei Gratia o direito de receber uma recompensa pela recuperação do Mary Celeste. O promotor desconfiou, né? Se a galera ter armado tudo isso, eles encontraram esse navio vazio no meio do oceano, ser vagabundos. Eles deram sumiço de outra tripulação. Então eles investigaram e não conseguiram provar nada. No final das contas, a tripulação do Dei Gratia recebeu mesmo a recompensa por entregar o Mary Celeste. E a dúvida ficou: se não foi um crime, o que realmente aconteceu? Vocês acham que a galera de hoje viaja na maionese? Vocês acham que é só a internet que fica inventando teoria? Isso vem de longe, cara. Isso faz parte do ser humano. Falaram que foram piratas que atacaram o Mary Celeste, falaram que foi um monstro marinho, falaram que tinha assassinos a bordo, e esses assassinos passaram o cerol na tripulação antes de fugirem. Falaram também que foi tromba d'água. E sim, teve gente nas décadas mais recentes dizendo que foi ET. Passou um disco voador ali e catou geral do Mary Celeste. O curioso é que a gente nem estaria comentando hoje sobre Mary Celeste se não fosse justamente esse tal de sensacionalismo. Em 1884, ou seja, 12 anos depois do incidente, Conan Doyle escreveu uma versão romantizada do caso todo. Para quem não tá ligado, Conan Doyle é simplesmente o escritor e criador do personagem Sherlock Holmes. Então assim, o Conan Doyle, ele pegou aquele caso real e transformou num conto muito louco. Tem amuleto mágico, tem assassinos infiltrados, tem um médico também americano que nunca pisaram no verdadeiro Mary Celeste. O conto do Conan Doyle fez tanto sucesso que reacendeu o interesse no Mary Celeste. O envolvimento da tripulação do Dei Gratia foi investigado mais uma vez e mais uma vez não conseguiram provar nada contra eles. A partir daí foi uma enxurrada de teorias, lógico, né? E é claro, galera, que nem toda teoria é tirada da orelha. Muitos investigadores sérios, arqueólogos, cientistas e historiadores analisaram diversos detalhes dessa história. Por exemplo, a hipótese de um ataque pirata era muito fácil de rebater, né? A carga estava toda nos porões do navio. Tipo, se fosse um furto, os piratas teriam levado tudo. Além disso, não tinha sinal de luta nenhum. Não tinha sangue, não tinha coisas reviradas ali. Outros detalhes também acabavam com a hipótese de um motim. Os descendentes da tripulação também foram entrevistados e todo mundo botou a mão no fogo. Fulano? Não, fulano não era capaz de fazer mal a uma mosca. Uma hipótese que foi muito trabalhada foi a hipótese de uma dilatação dos vapores de etanol armazenados no porão. Aí os gases teriam se expandido num clima muito mais quente, né? E estourado a escotilha principal. Aí, com medo de uma grande explosão do navio, né, o capitão Briggs teria ordenado a evacuação geral. Depois disso, uma tempestade teria virado o bote salva-vidas. Faz sentido? Faria, exceto por um detalhe. A escotilha principal estava intacta. Além disso, a tripulação do Dei Gratia não sentiu nenhum cheiro estranho
no Mary Celeste, né? Não tinha nada que indicasse um vazamento de vapores de etanol. Mesmo assim, 9 barris de etanol estavam vazios, que supostamente teriam evaporado por causa do tipo de madeira dos barris. A suspeita mais grave acabou caindo nas costas dos irmãos Volker e Boyle Lorenzen. Os dois eram tripulantes do Mary Celeste e não foram encontrados pertences pessoais na cabine deles. Seriam eles, então, uma dupla de assassinos que matou o resto da tripulação e fugiu? Bom, primeiro a gente tem que entender que não haveria motivo para isso, né? Nada foi roubado do Mary Celeste, vamos lembrar? Segundo, como é que 2 pessoas matam outras 7 pessoas sem deixar nenhum sinal de luta? Terceiro, apesar de tudo isso, investigadores foram atrás dos descendentes dos Lorenzen e tudo foi explicado. Os irmãos tinham acabado de sofrer um naufrágio antes de aceitar o trabalho no Mary Celeste. Ou seja, eles não tinham bens pessoais. Eles estavam na pindaíba mesmo. Esses mesmos familiares garantiram que os irmãos não seriam capazes de violência. O Capitão pirou então, Pedro, foi isso? Essa hipótese também não fazia sentido. O Capitão Briggs era um profissional reconhecido por muitos anos como uma pessoa extremamente insensata. Ele estava navegando com a esposa e uma filha de 2 anos. Além disso, ele deixou um filho de 7 anos em terra para que o moleque pudesse frequentar a escola. O Capitão Briggs tinha todos os motivos do mundo para ser cuidadoso e para voltar para casa. E é exatamente esse ponto que pode explicar tudo. O Capitão Briggs era cuidadoso. Diversas pistas indicaram que ele se perdeu do curso. Parte do equipamento do Mary Celeste foi encontrado com defeito. Registros náuticos do clima na região indicaram que o navio passou por uma tempestade muito pesada. O navio tinha 1 metro de água no porão. Uma das bombas de água claramente deu defeito e foi desmontada. O capitão, então, estava fora de rota, né? Com parte do navio inundado, sem saber se encararia outra tempestade pela frente, sem condições de medir quanto mais de água poderia haver no casco, com uma filha de 2 anos a bordo. Aí ele viu terra firme no horizonte e não quis arriscar. O Capitão Briggs poderia ter dado ordem de abandonar o navio por precaução. Infelizmente, alguma coisa teria acontecido com o bote, né? Infelizmente, o Mary Celeste sobreviveu e a tripulação não. Caso encerrado? Não exatamente, galera. Talvez nunca fique encerrado, mas o fato é que uma nova teoria surgiu em abril desse ano. Uma dupla de químicos da Universidade de Manchester acredita que decifrou esse mistério. Jack Rowbottom e Frank Meyer realizaram simulações e concluíram que poderia ter acontecido mesmo uma explosão de vapores de etanol. A diferença é que a explosão calculada pelos químicos teria acontecido não numa escotilha, mas no navio inteiro. Peraí, como assim, Pedro? Uma explosão no navio inteiro não teria queimado geral? A galera do Delgrate não teria reparado se o Mary Celeste estivesse todo detonado? Pois é, mas os 2 químicos provaram que esse tipo de explosão não deixa rastro nenhum. Jack Rowbottom e Frank Meyer fizeram uma réplica em escala do Mary Celeste e entupiram a réplica de vapor de etanol. Aí bastou uma faísca, qualquer faísca. O que acontece é um tremendo vush. A galera tem uma labareda colorida gigante, muito intensa, mas também muito rápida. Não dá tempo de queimar nada, mas o bagulho impressiona. A réplica de madeira dos cientistas não apresentou sinal de queimadura. Nenhuma única mancha preta ou algo assim. Agora, vamos lá, imagina uma explosão dessa no século XIX, num tamanho muito maior. Aí, meu irmão, não ficou um no navio. A galera entrou em pânico e abandonou o navio correndo, né, por via das dúvidas. Os marinheiros não tinham a menor noção do que tinha acontecido. Ninguém era químico ali, então a reação foi perfeitamente natural. Infelizmente, ir pro bote salva-vidas não foi uma boa ideia. A explosão testada pelos cientistas também consumiu todo o vapor de etanol presente. Isso explicaria por que, dias depois, a tripulação do Delgrate não sentiu o cheiro de nada no Mary Celeste. Fim do mistério, então? Jamais saberemos.